Olá pessoal, bem-vindos a um novo screencast do blog loiane.com. Hoje nós vamos falar sobre Git e GitHub para iniciantes. Então é um screencast bem introdutório, bem para o pessoal que está iniciando mesmo, tá? Quais são os primeiros passos com GitHub? A gente só vai dar uma pincelada e também vou falar um pouquinho sobre a importância do GitHub para a sua carreira. Tá? E aí também vou falar sobre a diferença do Git e do GitHub aí para quem está se perguntando o que é isso daí. Acontece que no TDC de 2012 eu participei de uma mesa redonda falando sobre o mercado de trabalho e a gente até pegou bastante no pé do pessoal sobre a importância do GitHub. O GitHub realmente é bem importante, principalmente, né, se você é um profissional de TI. E nos cursos, geralmente, que eu dou aqui no blog também, tanto de Sencha Touch quanto de SES e Compass, do EXJS e de Java agora, eu estou utilizando o GitHub para poder hospedar o código-fonte. E como o curso de Java é um curso bem focado para iniciantes mesmo, então, para quem não sabe, também para começar a usar o GitHub, ok? Então, a agenda de hoje é o que é o Git e GitHub, mas antes disso nós vamos falar sobre controle de versão, já que o Git é um sistema de controle de versão, tá? E a importância aí do GitHub para o mercado de TI, principalmente para a sua carreira, né? Porque é o que geralmente a gente se importa e que a gente se interessa com a nossa carreira e uma forma da gente tentar subir, ter um emprego melhor, um emprego mais legal que vai deixar a gente mais feliz. Vamos lá então, o que é controle de versão? Geralmente esse é um tópico que não é abordado na faculdade, para o pessoal aí que está estudando ou que está bem iniciando a carreira em TI. Controle de... Eu nunca, na verdade, eu nunca vi nenhuma faculdade ou universidade que falasse sobre controle de versão. Então, e isso é uma coisa que todas as empresas, sim, todas as empresas mesmo, usam controle de versão. Se você topar com uma empresa que não usa controle de versão, corre que é uma cilada, Bino, porque, sinceramente, controle de versão é uma coisa assim, é requisito para você trabalhar em TI. É a mesma coisa, você precisa respirar, e quem trabalha com TI precisa trabalhar com controle de versão. Realmente não vejo nenhuma situação para você não utilizar o controle de versão. Mas vamos lá. O que é esse tal de controle de versão? Falando para o pessoal que é iniciante. Antes de eu começar a trabalhar, começar a estagiar e aí ser introduzida aí nesse mundo de controle de versão, né, os trabalhos de faculdade, né, tanto o exercício que envolvia código-fonte ou fazia arquivos no Word, né, aqueles trabalhinhos de faculdade, e aí fazia. Escrevia 2 páginas, versão 1, escrevia outra página, versão 2. Cada vez que eu salvava o arquivo, eu botava uma versãozinha no final, só para saber e também acompanhar o progresso que eu tinha feito. E a gente faz isso principalmente com TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. Você escreve o TCC, dá para o seu coordenador ler, e aí o coordenador faz modificações, você vai lá na sua versão, faz as suas modificações também, e fica aquela coisa. Então, isso é quando você não trabalha com controle de versão, você tem que controlar manualmente. Então, você vai ter vários arquivos que têm o mesmo conteúdo, mas com algumas modificações. Tem essa charge do Geek in Polk. O Geek in Polk é um site que todo dia eles publicam, todo dia não, pelo menos assim, umas 2 vezes por semana, eles publicam quadrinhos, né, sempre com sátiras do mundo de TI. E é bem legal. E esse aqui é um deles. Então, eles têm aí vários arquivos Excel, e aí qual que é a versão mais atual, né? Então, tipo, não tenho ideia do que seja. Então, se estivesse utilizando controle de versão, a gente não tinha esse problema. Outra coisa que é importante, principalmente quando você vai começar a trabalhar, né? Por exemplo, a gente está fazendo um trabalho de faculdade, você vai testar na sua máquina. Se você tiver um notebook, você leva o notebook para a faculdade e vai apresentar o trabalho no seu computador mesmo. Se não, você coloca num pendrive ou coloca na nuvem, na internet, né, num Dropbox, num Google Drive da vida e baixa no computador da faculdade. Quando a gente começa a trabalhar, ambientes de empresa
os ambientes das empresas são um pouco diferentes. Geralmente você tem o seu ambiente de desenvolvimento, você tem ambiente de testes, né? Se você estiver trabalhando para projetos internos, você coloca ali para os usuários testarem, né? Na intranet mesmo. Se não, você vai fazer o deploy do projeto, vai colocar num site para os usuários externos testarem, e aí você ter o aceite deles para finalmente você poder mover aquele código para o ambiente de produção, que vai ser o ambiente que os usuários vão utilizar o projeto que você implementou. E aí tem aquela coisa, qual que é o código que está em ambiente de desenvolvimento, como é que eu controlo o código que está em ambiente de testes, como é que eu controlo o código que está em ambiente de produção. E aí, por isso que eu falei, se a empresa não utiliza controle de versão, corre que é uma cilada, gente, porque o sistema de controle de versão vai ajudar a gente a controlar isso também. Olha, esse é o código que está em desenvolvimento, e aí vai lá o João conserta e coloca mais um botão na tela. E aí o João coloca isso no sistema de controle de versão, e aí você consegue passar isso para o ambiente de teste, passar para o ambiente de produção também. Então fica muito mais fácil de você controlar o que está em cada ambiente. Por isso que é muito importante para as empresas usarem controle de versão. Outra coisa também, você está trabalhando num projeto, aí você modifica um arquivo. Eu adicionei 3 linhas de código de um arquivo. Opa, o meu colega de trabalho foi lá e adicionou um arquivo inteiro no projeto. Então, como é que você acaba controlando, né, essas mudanças? Fulano adicionou um arquivo, você modificou 3 linhas do arquivo 1. Pode ser que o ciclano também tenha adicionado ou removido uma linha do mesmo arquivo que você estava trabalhando. Então, como é que faz? Então, principalmente quando a gente está trabalhando em equipe, é extremamente importante utilizar controle de versão para você não se perder. Alguns exemplos de alguns sistemas de controle de versão que a gente tem aí no mercado. Tem o SVN, que é o Subversion, ele é muito utilizado. Tem o Mercurial, tem o CVS, tem o da Microsoft, que antes era o SourceSafe, eu acho que mais recentemente é esse Team Foundation aí, que já vem com Visual Studio. E tem o Git também, e o Git está se popularizando bastante. Então, eu diria que opinião pessoal da Loiane não é a verdade mais verdadeira do universo, tá? É legal, por exemplo, você saber trabalhar com SVN, porque ele é amplamente utilizado. É legal você saber trabalhar com Git, porque o Git está começando a ser utilizado bastante. Então, startups, essas empresas mais modernas, elas já estão utilizando o Git. E para o pessoal aí que for para o lado da Microsoft, utiliza esse Team Foundation aí, que já é o controle de versão da própria Microsoft. Já está integrado no Visual Studio, então é muito mais fácil para utilizar, né? Utilizar todo aquele pacote de ferramentas que a Microsoft oferece se você estiver trabalhando em plataformas Microsoft, né? Trabalhando com C# e outros produtos da Microsoft. E com o que você pode usar controle de versão? Putz, Loiane, curti, tô na facul ainda, mas eu quero começar a utilizar esse tal do controle de versão, até porque para poder colocar no meu currículo, né? Porque depois eu vou procurar um estágio e, legal, né? Eu tenho um controle de versão listado no meu currículo, isso aí já vai dar uns pontinhos a mais, né? Então, por exemplo, para você que começar, você pode começar controlando os trabalhos da faculdade. Tanto código-fonte, quanto arquivos Word, por exemplo, ou PowerPoint que você tem que apresentar. Então, ao invés de ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V e aí muda, põe um V1, V2 no final, utiliza o controle de versão. E aí, o que é legal de controle de versão é que você vai ter um arquivo só na sua máquina, mas aí, com o sistema de controle de versão, você consegue pegar qual que foi a primeira versão desse arquivo, como é que estava, e é bacana que você consegue ver o progresso, né? Uma outra coisa que é legal é que, por exemplo, você vai fazer trabalho de faculdade em grupo. Então, assim, se for realmente um trabalho de faculdade em grupo e não aquele trabalho que um faz e todo mundo põe o nome, né?
Mas se for realmente um trabalho em grupo, todo mundo pode colaborar. E aí não precisa, opa, olha aqui, fulano, coloquei um parágrafo, manda por e-mail o arquivo, e aí você vai lá e põe as suas mudanças. É muito mais fácil de você controlar assim com o controle de versão. Você pode controlar arquivos pessoais também, né? Nada impede de você controlar os seus próprios arquivos. Você colocar o que você aprendeu na faculdade, sei lá, aula de algoritmos ou aula de estrutura de dados, aula de teoria da computação, alguma coisa que, por exemplo, envolve código-fonte. Então você coloca isso no seu Git e vai controlando aquilo lá. E aí no final do semestre, por exemplo, você tem um lugar que tem todos aqueles seus exercícios. E aí é uma coisa que é bacana também. Então, por exemplo, geralmente quem faz ciência da computação tem que fazer um projeto que é fazer o seu próprio compilador, né? Disciplina de compiladores. Todo mundo vai passar por isso que faz ciência da computação. Então, por exemplo, você pode fazer o seu próprio compilador, né? Vai ser um trabalho que você vai fazer, você vai levar uma nota, mas aí você coloca no Git, e aí você sobe isso pro GitHub, eu já vou falar do GitHub, e aí tá lá um compilador que você fez. E aí você pode iniciar o seu próprio portfólio na internet. E aí você quer procurar um estágio. Mas eu não tenho experiência, Loiane. Mas é para isso que é legal. Você vai procurar um estágio, você tá lá, o seu compilador tá lá no seu GitHub, por exemplo. E aí a empresa que quer te contratar pode olhar o seu código, pode ver como é que você codifica. E vai ver, poxa, esse cara, assim, não é que ele não sabe nada, ele já sabe alguma coisa e por isso já tá lá no GitHub dele. Então é bacana também, principalmente o pessoal que está começando e depois quer procurar um primeiro emprego na área de TI. Então vamos lá falar sobre o Git. O Git é apenas um dos sistemas de controle de versão, mas ele é o mais legal que tem para se trabalhar, tá bom? Na empresa que eu trabalho atualmente é o SVN, é o Subversion. Recentemente a gente fez um treinamento, eu tive que dar um treinamento, apresentei o Git para eles e todo mundo adorou o Git. Então, assim, não tem como você não gostar do Git. É o sistema de controle de versão mais legal para você trabalhar. Para você começar com o Git, você precisa instalar um software no seu computador, que é o próprio sistema de controle de versão. Então, você vai vir aqui no Git, tracinho scm.com. Então, vamos lá. Eu abri aqui o Git scm.com. E aí, você vai vir aqui, você vai fazer o download do seu sistema operacional. Você faz o do Mac, você faz o do Windows, você faz o no Linux. Por exemplo, aqui no Linux, ele vem aqui, ó. Se você está trabalhando com Ubuntu, né, alguma distro Debian, é só você utilizar o apt-get, instalar o Git e correr para o abraço. É apenas isso que você precisa instalar. Tá? Se for no Windows, é um exezinho que você vai fazer o download aqui. Deixa eu cancelar. Se for no Mac, você vem aqui também e vai ser um DMG, né? Também vai ser um executável. E é simples, é next, next, finish, não tem mágica nenhuma nisso. E aí você já está com o Git instalado no seu computador. Então é basicamente isso. E tem também uns clientes, porque quando você vai trabalhar com Git, é tudo via linha de comando. Mas tem também as interfaces gráficas, né? Para você não ter que ficar rodando comando. Tem gente que curte trabalhar via linha de comando, tem gente que prefere interface gráfica. Se você é daquelas pessoas que prefere trabalhar via linha de comando, ótimo, só usa linha de comando. Se você não curte muito trabalhar com linha de comando, tem a interface gráfica. E também tem interface para Mac, para Linux e para Windows. Tem para todos os gostos. Como eu vou falar bastante aqui sobre o GitHub, o GitHub ele tem um programinha, uma interface gráfica para Mac e para Windows, tá? E aí, se você utiliza o Linux, eu recomendo esse aqui, que é o Gitcola. Ele é uma ferramenta muito bacana para Linux, tá? Mas tem outros também aqui, tem o SmartGit, tem o GitEye, que é para as 3 plataformas. O SourceTree, ele é muito legal também,
só que ele é apenas para Mac e para Windows, tá? Esses são os meus preferidos, mas se eu tivesse que escolher, por exemplo, se não for para trabalhar com GitHub, só o Git mesmo localmente, SourceTree e o Gitcola para Linux, tá? SourceTree para Mac e Windows. Mas, como a gente vai falar sobre GitHub, é só você instalar aqui o GitHub for Windows ou o GitHub para Mac ou o Gitcola ali no Linux, tá bom? E esse, então, é o primeiro passo, é ter o software instalado na sua máquina. Aí, para você poder aprender todos os comandos, aqui é mais via linha de comando, tá? Tem esse site aqui que é maravilhoso pelo próprio GitHub. Você vai pegar a URL e vai abrir a URL no seu browser e vai brincar, tá? Eu tinha até começado a brincar, mas você vai começar a brincar no primeiro nível e no primeiro challenge. Então, por exemplo, em apenas 15 minutos você consegue aprender o basicão do Git, tá? Então, por exemplo, para você, digamos que isso aqui é um folder, tá? Esse uma pasta que você tem no seu computador. Para você iniciar, você entra naquela pasta e, por exemplo, coloca aqui git init. Então, você tem aqui um repositório inicializado. E aqui ele fala, você quer pegar o status? É git status. Então, tem a própria linha de comando aqui que você vai brincando. Então, tá aqui, olha, o git status não tem nada comitado ainda. Quando você fazer um commit, o que acontece quando você trabalha com Git? Você vai na sua pasta, no seu diretório, vai adicionar arquivo, você vai modificar arquivo, né, vai fazer várias coisas. Quando você quer, você fala, ok, tá bom, estou satisfeito, agora eu vou realmente enviar, né, porque as modificações vão ser apenas locais no seu computador. Mas aí quando você quer deixar essas modificações sob o versionamento de controle, você precisa commitar, né, que é fazer um commit pro Git. E aí por isso que fala aqui que não tem nada commitado, por enquanto é uma pastinha. E aí vamos supor que você criou aqui um arquivo txt. Aí você coloca aqui o git status novamente, né? Você vai ver que, por exemplo, você criou o arquivo, esse arquivo aqui txt. Olha, eu vi que tem esse arquivo txt aqui, mas esse arquivo ainda não foi adicionado, né, no sistema de versionamento de controle. Aí você vem aqui e adiciona o arquivo. Agora, esse arquivo já está sob o versionamento de controle, né? Você já adicionou e você está fazendo um tracking das mudanças. Aí vem aqui, ó, vamos ver o status novamente. Então tem esse arquivo aqui, mas esse arquivo ainda não foi comitado, ele não está assim oficialmente no sistema de controle. E aí você vai colocar aqui, ó, o git commit, e aí você faz um comentário, né? Que é o execute octocat story. Octocat story. Pronto, comitou. E aí você vai falar, olha, eu vou adicionar então todos os arquivos, né? Aí vamos supor que você comitou. Aí esse arquivo aqui, octocat, está já oficialmente dentro do versionamento de controle. E aí você adicionou mais esses dois arquivos aqui. Então, você quer adicionar todos eles. Então, você pode utilizar, por exemplo, um Coringa, que é adicione todos os arquivos txt. Então, é git add todos os arquivos txt. E aí você vai adicionar esse blue octocat e o red octocat. Né? E assim você vai fazendo até você completar aqui. Você vai commitar, fazer o history, etc e tal. Tudo via linha de comando, tá? E é só você seguindo aqui esse tutorialzinho. E aí eu queria apresentar para vocês o GitHub. O GitHub, ele é uma espécie de rede social para desenvolvedores. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui no meu GitHub. Eu tenho aqui uma fotozinha e tal, você pode colocar. Tem a parte de followers, que seriam, assim, os seus amigos, né,
dentro aqui. E aí você segue o pessoal que você tem interesse. Tem os repositórios, aqui você consegue ver quanto que você contribuiu em cada semana. Eu não tenho contribuído muito, como vocês podem ver aqui. Tem algum tempinho já que eu já comitei alguma coisa. E eu tenho aqui os meus repositórios mais populares. Tem, por exemplo, todo o código do curso de XJS do blog. Tem um plugin de XJS. E isso aqui é uma coisa super bacana. Que, por exemplo, eu portei um plugin para uma versão nova do XJS, que é um framework web que tem componentes bonitinhos. E eu estava precisando desse plugin, que é um plugin que apenas gera um HTML com todo o grid, é uma espécie de relatório, uma impressão de relatório. E compartilhei isso com a comunidade. Fui lá no fórum do XJS e falei, olha pessoal, tem esse plugin novo na área. E olha que bacana, 9 pessoas já contribuíram. Então eles adicionaram mais recursos, outras features, deram uma embelezada ainda. Então é isso que é bacana também do GitHub, que você pode contribuir para projetos open source e com isso você aprende pra caramba. E você também pode ajudar a crescer. Você colocou uma coisa que você fez e aí outra pessoa vai contribuir. E é uma coisa que é super bacana também, tá? E aí se você vem aqui, olha, tem tudo uma espécie aqui, uma timeline para você fazer. Para você criar a sua conta, é bem fácil. Deixa eu sair aqui. Você vai criar a sua conta. Cadê? Você clica aqui no Sign In. Vai em Sign Up. E aí você coloca um username, o seu e-mail, a senha, confirma a senha. E aí, no segundo passo, você escolhe o seu plano. O GitHub é inteiramente grátis. Você pode ter repositórios ilimitados, mas todos são públicos, tá? Se você quiser repositórios privados, que ninguém vai ver o seu código, você pode pagar por isso por mês, tá? E é uma coisa bem bacana. Então aqui, por exemplo, olha, se eu vier aqui no meu novamente, para o curso de Java, deixa eu botar aqui Java, o curso de Java, eu vou estar colocando todo o código fonte aqui. E aí eu consigo ver, olha, 2 meses atrás eu fiz o commit da aula 5, 2 meses atrás eu fiz o commit da aula 6. Se eu voltar aqui, por exemplo, no curso de XJS 4, olha, tem um monte de coisa. 2 anos atrás eu comecei o curso, não terminei, ai que vergonha, né, gente? Não terminei o curso ainda no blog, mas deixa pra lá. 1 ano atrás eu já estava na aula 25, 2 meses atrás a gente já fez a aula 33. E aí vai fazendo, tá vendo? Você tem aqui o histórico. Deixa eu voltar aqui de novo para vocês verem uma coisa legal. Aqui nesse plugin, não é esse plugin aqui, que é o printer, né? Esse aqui é o código do plugin. Então várias pessoas foram feitas aqui contribuições e tal. E aí eu posso vir aqui, por exemplo, e olhar o histórico desse arquivo. Então, olha que bacana. Teve gente até que já comitou ainda. Mas tem aqui, ó, várias coisas. Você pode ver também, olha. 2 anos atrás que eu coloquei, esse aqui era o arquivo. Então, eu adicionei, tudo que está em verdinho foi o que eu adicionei na época. Era a primeira vez que eu estava colocando. E aí veio o Beto Lima, por exemplo, e adicionou algumas coisas. Então, ele adicionou essas 2 linhas aqui, removeu essa linha, colocou essa daqui. Então, você consegue ver exatamente o que foi mudando no seu arquivo, que é bem bacana. Isso aí já faz parte do sistema de controle de versão, tá? E você só tem que fazer commit, adicionar os arquivos, só seguir aquele passo daquele tutorialzinho. E aí você tem tudo isso disponível para você. E aí, o que é bacana? E aí, olha, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu vir aqui, por exemplo, vou criar... Deixa eu criar uma pasta nova aqui nos meus documentos.
screencast GitHub, tá? E aí, deixa eu abrir aqui o Sublime e vou abrir esse aqui, tá? Então, eu criei essa pastinha aqui. Se eu quiser, por exemplo, eu vou abrir o GitHub. Esse aqui é aquele software que eu falei para vocês, que aí você não precisa mexer com linha de comando. Então, o que eu vou fazer aqui, olha, eu vou pegar esse screencast GitHub e vou levar... Não é esse aqui, né? Cadê a pasta? Tá aqui. E eu vou pegar simplesmente e adicionar aqui, tá? E ele vai falar, olha, essa pasta não é um repositório, então eu vou criar e adicionar. E aí eu não tenho nada. Agora, é como se eu tivesse feito um git init dentro dessa pasta, tá? Aí os arquivos não são, que são, geralmente são arquivos que são escondidos, mas eu não tenho nada. E aí, olha, eu vou vir aqui, eu vou adicionar um arquivo, vou vir aqui, um arquivo novo e vou salvar. Ctrl S. Então, vai ser, por exemplo, arquivo 01txt. Então, você pode ver aqui, olha, se eu vier aqui nessa parte de mudanças, ele já viu que tem esse arquivo aqui. Então, eu já posso adicionar. Mas vamos fazer aqui uma coisa mais legal. Nosso primeiro arquivo do screencast GitHub. Deixei alguns erros aí e vou salvar, tá bom? Tô salvando. E aqui tá aqui o arquivo. Então, pode ver que eu já adicionei todas essas linhas. Eu vou comitar, então. Geralmente, ó, primeiro commit. Comitei. Todas essas mudanças estão na minha máquina, tá? Então, como eu já tenho o Git instalado na minha máquina, eu consigo fazer isso sem problema nenhum. Eu consigo pegar o status, o histórico e etc e tal. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui na pasta. Deixa eu abrir um terminal. Deixa eu mudar o diretório aqui para esse GitHub Screencast. E aumentar aqui a letra para vocês verem. Se eu só vier aqui, ó, git status, eu consigo ver. Ó, tá comitado, não tem nada para comitar e etc e tal. Então, tá tudo ok, tudo beleza, tá? Eu consigo ver tanto via linha de comando quanto pela interface gráfica aqui. E aí, por exemplo, eu tendo uma conta no GitHub, quando você abre aqui, ele vai pedir o seu login e senha, já vai criar as chaves para você, tá? Senão você tem que fazer isso tudo manualmente, mas quando você instala esse programinha, ele faz tudo para você. E aí eu vou publicar isso aqui no GitHub. Exemplo, uma descrição usado no screencast do GitHub. E aí vocês podem fazer isso também. Eu tenho a conta mais básica de 5 repositórios privados, então isso aqui tem que ser público mesmo. Mas só para mostrar para vocês, olha, deixa eu ver aqui, ó, /Loiane. Aqui nos repositórios, tá aqui, eu não tenho nada, tá? Isso aqui, ele mostra sempre a lista dos que foram atualizados. Então, os que foram mais atualizados recentemente serem mostrados, serão mostrados aqui no topo. Então, eu vou voltar aqui e vou fazer um push do repositório. Então, ele está mandando todo esse meu código para o GitHub. Mandou o código para o GitHub, eu vou fazer aqui um refresh. E olha que bacana, já está aqui com o nosso primeiro arquivo, que é o primeiro commit. Tá? Então, tá aqui o nosso primeiro arquivozinho com coisa. Se eu vir aqui no History, né, tá tudo aqui, olha, eu adicionei isso aqui tudo. Vamos deixar esse cara aqui. Vou voltar aqui no Sublime Text e vou corrigir aqui, ó, arquivo do screencast GitHub. Deixa eu adicionar um D GitHub aqui. E adicionar aqui algumas coisas. Vou salvar. Se eu vier na minha interface aqui de novo, já mostrou. Tem algumas coisas aqui que mudaram. Então, eu vou colocar aqui, ó, correção de erros. E vou comitar.
Quando eu commitar, essas mudanças estão localmente na minha máquina. Eu preciso sincronizar, né? Porque como eu estou utilizando um repositório remoto, que é o GitHub, isso aqui está no cloud, né? Está na internet. Eu preciso enviar essas mudanças para lá. E aí eu vou sincronizar. Sincronizou de boa. Quando eu fizer um refresh aqui, por exemplo, já tem aqui, olha, correção de erros, e esse aqui é o último arquivo. Então, isso aqui é bacana. Se eu vier aqui então, olha, cadê? Deixa eu abrir de novo. E na história, eu consigo ver aqui, ó, tudo que foi mudado nesse arquivo aqui. E é isso que é bacana. Então, por exemplo, para trabalhinho de faculdade, é super bacana, porque você já vai colocando tudo. E aí, por exemplo, se você muda o arquivo, outro colega também muda o mesmo arquivo, se não for, por exemplo, mudanças na mesma linha, é mais fácil. Isso é fazer um merge, né? Você faz um merge. Aportuguesado fica um merge. Então, você faz um merge nesse arquivo e também não tem importância nenhuma. O pior caso é você vai ter que juntar os dois arquivos em um só. Mas isso geralmente é muito raro de acontecer, geralmente quando você está trabalhando mais com código-fonte mesmo. Trabalhinho de faculdade, por exemplo, é mais. Você trabalha no capítulo 1, trabalha no capítulo 2. Então, é bem mais simples isso, tá? Outra coisa legal também, por exemplo, que eu posso fazer. Então, olha, deixa eu entrar aqui no GitHub novamente. Eu vou pegar aqui um repositório. Deixa eu pegar um repositório. Isso aqui é o quê? Será que é muito grande? Eu quero um repositório menorzinho. Deixa eu ver aqui um repositório menorzinho. Vamos ver um repositório menor. Isso aqui parece menorzinho. É um repositório bem pequeno, parece ser pequeno. Deixa eu ver aqui no código-fonte. Não tem muita coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho a minha conta, que é a Loiane. Eu vou fazer um fork. O que é isso? Eu vou copiar todo esse código para minha conta, tá? Então, eu vou fazer um fork, vou copiar aqui para a Loiane. E aqui agora eu tenho esse repositório para eu poder trabalhar. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, olha, na interface. E aqui, ó, tem um repositório. Eu vou clonar para o computador. Então, onde que foi que eu coloquei? Coloquei em documentos. Eu vou clonar aqui para meus documentos. Ou seja, eu estou fazendo uma cópia daquele repositório agora para minha máquina, que é fazer um clone. Então, tá aqui, ó, esse hash country está todo aqui. E eu posso vir aqui agora, por exemplo, abrir com Sublime Text e, por exemplo, vir aqui e fazer o que eu quiser, modificar e jogar essas mudanças para o meu repositório, por exemplo. Então, se vocês, por exemplo, forem fazer os cursos de Java ou de Sencha lá do blog, vocês podem fazer um fork do repositório do curso para vocês, clonar para a máquina de vocês e aí também brincando e fazer isso daí. E é bacana que aí todo mundo fica com o mesmo código, né, etc e tal. Bem, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. É uma coisa bem básica mesmo, não é nada algo muito prático, mas é só para dar uma introdução para vocês. Esse vídeo está ficando um pouquinho longo, eu sei, mas é apenas uma introdução para vocês sentirem um pouquinho como é que é trabalhar com versionamento de controle. E o GitHub é uma coisa super bacana. E aí, mercado de trabalho. Por que eu estou fazendo esse screencast aqui? Ele não está sendo muito técnico, está sendo uma coisa mais teórica, só para mostrar as coisas para vocês mesmo. Mas mercado de trabalho. Por quê? Eu peguei alguns tweets e aí o pessoal aqui, ó, os rapazes da Unity 9 está procurando alguém para escrever código, desenvolvedor. Enviar perfil do GitHub para um e-mail.
Para programadores, o perfil do GitHub está se tornando mais importante que um currículo do LinkedIn. Já falei sobre o LinkedIn no blog também. LinkedIn, para quem não conhece, é uma rede social, mas você coloca ali o seu currículo. Então é mais para networking mesmo, mercado de trabalho. Se você não tem ainda perfil no LinkedIn, recomendo você fazer um, tá? Mas é só, para quem é desenvolvedor, GitHub está se tornando mais importante que um currículo no LinkedIn. Abrimos uma vaga para desenvolvedor júnior no Cafufa. Interessado, envie o seu currículo via GitHub. Então, e esse aqui que é o mais legal. A Globo.com, que fica no Rio de Janeiro, Globo, todo mundo já ouviu falar, né? Também é uma das empresas, é vista como uma das empresas mais legais para se trabalhar aqui no Brasil, tá? Então, olha, por que trabalhar na Globo.com? Eles têm um repositório no GitHub. E aí, por exemplo, você pode ver aqui que 306 pessoas fizeram fork disso aqui. Eles pedem para você fazer um fork, né, atualizar o seu currículo via fork, e aqui tem o seu, eles mandam aqui um exemplo do currículo que eles querem, no formato que eles querem, e aí você faz um pull request, que é o que? Você manda para eles de volta o seu currículo. Então aqui, ó, super bacana, que é a seleção que eles estão fazendo via GitHub. Então, outra coisa que é bacana é que você pode vir ver aqui. Deixa eu ver a Loiane. O que a Loiane mexe? Nossa, eu tô vendo um monte de coisa aqui de XJS. Então, ela deve ser desenvolvedora XJS. Mas tem algumas coisinhas de Java aqui também. Então, ela deve saber Java também. Não tem nada de .NET aqui no meu GitHub. Então, com certeza, eu não sou uma desenvolvedora .NET. Mas se vocês quiserem, vamos ver o código dela. Como é que é o código da Loiane? Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui o curso de Java básico. Curtiu o código dela, curtiu o jeito que ela codifica, vamos contratar ela? Beleza, vamos contratar. E é assim que funciona geralmente, eles vão ver o estilo do seu código e etc e tal. Por isso que é bacana. E aí eu queria também compartilhar com vocês uma curiosidade. Eu já escrevi, eu escrevi 3 livros, e esse aqui foi o livro que eu lancei recentemente, agora em agosto, nós estamos em novembro de 2013. Ele foi lançado julho ou agosto, agora eu esqueci. E é um livro sobre uma IDE chamada Sencha Architect. Esse livro eu fui convidada a escrever pelo GitHub, olha que bacana. Então a editora veio aqui, deixa eu procurar aqui, olha, Sencha Architect. A editora veio aqui, viu esse repositório e entraram em contato comigo via GitHub. Curtiram o repositório e falaram, topa escrever um livro? Beleza, vamos lá. Então, aí que bacana. Então, você pode conseguir algumas coisas legais também via GitHub. Então, não deixe de ter aí um perfil no GitHub. Mas coloque alguma coisa, tá? Não crie o perfil só por criar e ter lá um perfil vazio. Crie alguma coisa no GitHub também. Compartilhe, é super legal, vale a pena. E você também pode colaborar para projetos open source. Por exemplo, tem vários projetos open source no GitHub. Eu acho que o código do Linux está no GitHub, então você pode ajudar com bug fixes e várias outras coisas e aprender bastante também. Então, recomendo. Bem, esse screencast, como eu falei, não teve nada muito técnico, foi só para mostrar mesmo, só para introduzir, né? Só para botar o doce na boca de vocês. E aí, para quem quiser realmente aprender Git de verdade, com todos os comandos, saber o que realmente cada comando significa, como fazer isso tudo, tanto via linha de comando, como brincar no GitHub também, em breve, não esse ano, porque esse ano eu tenho que terminar os outros cursos no blog ainda, senão o pessoal vai arrancar meu couro. Mas no começo do ano que vem, já para 2014, eu estou querendo lançar um curso de Git e GitHub no blog, tá? Então, em breve aí, para quem quer aprender realmente a fundo a ferramenta. Para quem quiser entrar em contato, tem o blog, a página do blog no Facebook, Twitter, o meu GitHub e também o canal do YouTube. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse screencast, espero que tenham aprendido mais uma coisinha nova. E
Vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!